Hoje eu não tô de água de coco, eu tô de chazinho. Agora foi. Chá inglês. É isso aí. Tá. Estamos no ar já. Ti. Ti. Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui novamente, Rádio Remix Online, para o Hangout de quinta-feira com Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de janeiro de 2018. Consegui hoje, viu, Caio? Porque a questão das datas comigo está um problema. Ontem eu falei dia 3 de dezembro de 2018. Eu já estava passando o ano, cruzei lá para o outro lado. Márcia, a palavra está contigo para fazer a abertura aí pela rádio. Por favor, seja bem-vinda. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos por aqui. Hoje a gente tem de volta, então, em 2018, Caio Breno do canal Terra Oculta, Marcelo Monte, que foi para o final do ano, dizendo no final do Hangout, assim, dia 4 de dezembro de 2018. Tá difícil. Amanhã a gente tem, então, Rosineide Belo para você aqui na Rádio Remix, ao vivo aqui na Rádio Remix. Ela que volta depois de muito tempo à Rádio Remix, andou viajando, fazendo algumas coisas, então a gente vai ter aqui a simpatia da Rosineide Belo, e ela que é muito amorosa para falar, vocês vão ouvir ela falando aqui. Bom, hoje nós vamos falar de realidades. Vamos falar de muita coisa aí, vocês viram aí no pé do vídeo que eu já escrevi o tema que o Caio vai falar hoje. Bom, Caio Breno, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Remix. Boa noite, Marcelo, boa noite, Márcia. E antes de começar, o pessoal às vezes pergunta para mim, mas o que você bebe aí, né? Às vezes é água de coco, né? E às vezes chá, né? Porque eu tenho um pouco de alergia, minha garganta fica seca e aí o negócio emperra, né? Mas então, hoje, esse tema é um tema complexo. É complexo. Se você quiser provar o que esse tema discute, fisicamente falando, é quase que inviável, impossível com a nossa tecnologia atualmente. Por quê? Porque trata o quê? De dimensões extras, ou realidades extras, né? Quando falamos em realidades extras, muitas pessoas torcem o nariz. Ah, mas isso é uma conjectura, como que eu vou provar que existe uma outra realidade, como que isso funciona, em termos materiais, eu não vejo nada além do que a luz visível me propicia ver, né, e não foi provado nada, fisicamente falando, só no papel, em física teórica, e como que fica isso aí, né? Mas, enfim, existem outras fenomenologias que podem provar a existência dessas outras realidades. A começar do quê? Mediunidade? Simples médium canalizando espíritos, ou falando, dando comunicações advindas dessas realidades? Não. Se você quiser ser mais científico possível, assim dizer, em análise, em estudos dessas fenomenologias, eu sugiro nós começarmos por onde? Por transcomunicação, né? Apesar da transcomunicação ter sido muito criticada nos últimos anos. E quem não sabe o que é transcomunicação é a passagem da informação de uma realidade, dessas realidades, para nós através de tecnologia, de rádio, computador, onde esses seres, essas entidades, ou mesmo essas outras humanidades, se utilizam de uma tecnologia mais avançada que a nossa e modulam elétrons na nossa realidade, de maneira que esses elétrons acabam virando o quê? Ondas eletromagnéticas e, por sua vez, ondas sonoras, traduzidas dentro desses equipamentos eletrônicos que nós usamos hoje em dia, em pleno século XXI, dentro da nossa primitiva tecnologia. Quando eu digo primitiva, fazendo uma comparação esdrúxula entre a nossa tecnologia e a tecnologia em alguma dessas esferas que são paralelas à nossa, seria como você comparar a nossa tecnologia como garotos jogando bolinhas de gude e, do outro lado, né, garotos brincando com videogame, né? Então, é uma tecnologia muito além da nossa imaginação e que não se utiliza de
um substrato puramente mineral e eletrônico. Quando eu falo mineral e eletrônico, o que eu quero dizer com isso? O computador é feito o quê? De átomos. E esses átomos, geralmente, são um conjunto de vários tipos de elementos que formam o computador. Você tem aí peças que se utilizam de silício, de ferro, ou inclusive até o plástico que se utiliza dentro do computador, que são materiais provenientes ou subprodutos do petróleo, por exemplo. Ou seja, uma série de conjunto de coisas que orbitam o quê? Orbitam uma matéria não orgânica, inorgânica, porque a nossa tecnologia é baseada numa matéria inorgânica. Ou seja, o computador não é vivo. Não é um ser vivo como nós, por exemplo, no que tange ao nosso corpo físico. Nosso corpo físico é uma máquina, diferente do computador. Por quê? Porque não se utiliza de um substrato mineral, mas um substrato mineral conjuntamente com o orgânico. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma máquina orgânica, né? E não puramente eletroeletrônica ou mecânica, né? E a tecnologia deles, do outro lado, justamente gira em torno do que o nosso organismo físico, o nosso corpo físico, se apresenta na nossa realidade. Ou seja, é uma tecnologia biomecânica, ou até uma tecnologia que se utiliza o quê? De máquinas que podem se considerar, como as plantas nossas, na nossa realidade, como máquinas vivas, né? Então é uma tecnologia além da imaginação, por isso que nessa comparação entre a bolinha de gude e o videogame, ou seja, é uma distância enorme. Nós estaríamos próximos ou faremos frente a essa tecnologia o dia que nós desenvolvemos um computador orgânico quântico capaz de se duplicar como uma planta cresce. Existe, então, essa diferença gigantesca. E a transcomunicação, então, voltando à transcomunicação, essa comunicação, então, é feita de lá para cá. Então, é um exemplo que podemos começar para tentar examinar ou estudar essas realidades, né? Então, através dessa fenomenologia de comunicação daquela realidade para nós podemos tirar algumas conclusões. Obviamente, que em parapsicologia, a transcomunicação foi muito criticada, porque muitas pessoas falam, não, mas isso é puro subproduto da nossa própria consciência, do nosso próprio eu, dos nossos outros eus, que são capazes de exteriorizar no rádio, no computador, vozes nossas mesmas, mas que advêm do nosso inconsciente, ou até do inconsciente coletivo. Essa foi a colocação da parapsicologia sobre a transcomunicação em algumas críticas. Mas sabemos que isso não é uma verdade. Ou seja, realmente a transcomunicação vem ou traz informação desses outros seres que se encontram nessas outras realidades. E aí surge a grande pergunta. Mas será que tudo isso é real? E se for real, será que isso realmente é algo verdadeiro, no sentido de que essa informação que é passada de lá para cá é uma informação precisa, é uma informação verdadeira e nos dá uma total perspectiva, nos mostrando um total quadro de como a realidade se passa do outro lado? Não. Por quê? Porque a transcomunicação sofre influência de várias entidades. Não somente de entidades com uma certa ética, mas de entidades que não possuem uma certa ética como nós entendemos como ética hoje em dia, né? Então é algo que deve ser pensado. Quem está comunicando essa informação? Quais são os canais de comunicação e quem está passando essa mensagem? Ou seja, quem é o emissor e quem é o receptor? O receptor nós sabemos que somos nós mesmos. Mas agora a grande pergunta é quem é o receptor? Antes de nós fazermos uma análise dessas outras realidades paralelas. Essa noite passada, no Colorado, estive falando com Mark Macy, né? E me parece que ele recebeu o quê? Na última noite passada, ou na noite anterior, várias transcomunicações inéditas, fora de série, em que
Dizem, ele não me passou essa informação ainda totalmente, só algumas pinceladas, dizem nessas informações que os técnicos, ou seres que se dizem superiores, ou espiritualidade superior, ou os 7 etéricos que nunca encarnaram como ser humanos em nenhuma dessas realidades, passaram uma informação para Mark Mense, respondendo a várias perguntas que ficarem abertas ao longo dos anos para quem pesquisa transcomunicação, e mesmo para os espiritualistas que tentam entender vários assuntos, como a reencarnação, por que a transcomunicação deixou de acontecer a partir do anos 2000, e por que existem picos ou janelas em que a transcomunicação se transcorre de uma maneira mais forte ou menos forte. E o que tem a ver isso com os alinhamentos dos planetas, e outras mais perguntas e perguntas que até hoje não foram respondidas, mas que, segundo ele recebeu em transcomunicação, e no próximo mês de fevereiro, talvez, ele vai fazer um vídeo e uma conferência, agora não me recordo aonde, respondendo essas perguntas inéditas sobre como essas outras realidades operam com relação à nossa, segundo ele, com respostas muito claras e definidas. Então, estamos aí aguardando o Mark Mense passar essa informação no mês que vem. Quando nós obtivermos essa informação aqui no Projeto Terra Oculta, claramente nós vamos passar essa informação para vocês também. Mas, enfim, então fica a pergunta, realmente essas realidades existem? Existem. E como podemos provar? Através de algumas fenomenologias. Utilizando o quê? A primeiro momento, eu acredito que a melhor forma é a transcomunicação. Em segundo momento, você tem o quê? Outras tecnologias, né? Ou seja, você tem a tecnologia do próprio espírito. Por que o próprio espírito? O espírito sendo não matéria, e não sofrendo a ação do tempo, não digo espírito é um termo assim meio complicado. Por quê? Porque em termos de semântica, há essa confusão entre espírito e alma. Na verdade, é melhor falar assim alma do que espírito. Por quê? Porque espírito seria o quê? O nosso duplo, os nossos vários corpos menos densos, que algumas doutrinas espiritualistas, ou mesmo espírita, uns chamam de perispírito, outros chamam de corpo espiritual, outros chamam de espírito, e assim cada um tem uma semântica diferente para definir a mesma coisa. Mas vamos chamar de alma, ou consciência, né? Nesse sentido de alma, consciência, então, o que se tem aí? Pela alma não sofrer ação do tempo, não sofrer ação da matéria, ela tem uma propriedade muito interessante, ou seja, de se manifestar em várias realidades ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, vamos assim dizer. Por que em tempos diferentes? Vale lembrar que muitas pessoas perguntam, mas por que nós não enxergamos essas realidades? Porque elas estão a outra faixa vibratória? Geralmente, em doutrinas espíritas, ou mesmo espiritualistas, fala-se em vibração, faixas vibratórias, em que a matéria se encontra. Toda a matéria vibra. Os átomos vibram, os elétrons vibram, e tudo tem um movimento no universo. E esse movimento é caracterizado por uma certa frequência, uma certa velocidade, né? E a aglutinação da matéria, a aglutinação dos átomos, se faz por quê? Dentro dos átomos, pelas conhecidas forças fracas, que são conhecidas em física. E esses átomos, eles vibram, eles possuem um estado, vamos assim dizer. A partir do momento que eles possuem uma vibração, eles se encontram num estado. E, por sua vez, ocupam o quê? Um espaço. Apesar de sabermos que o átomo é o quê? É uma entidade praticamente vazia, porque entre o núcleo do átomo e o elétron existe um espaço gigantesco, gigantesco. Ou seja, praticamente 99,99999% do átomo é um espaço vazio. E o resto é energia condensada, de alguma maneira, em forma de partículas atômicas ou subpartículas atômicas, que muitos cientistas hoje em dia tentam estudar através do quê? Dos grandes aceleradores de partículas que existem, como o CERN, hoje em dia, na Suíça, que possui 27 km de raio, de diâmetro, um anel, né? E, na verdade, não é diâmetro, de circunferência, né? E é utilizado aqui para acelerar partículas. Essas partículas que correm nesse anel em caminhos opostos acabam se chocando, e os cientistas acabam o quê? Estudando a composição íntima da matéria até um certo ponto. Então, o que se vê nisso?
voltando à questão da matéria e a vibração. Então, a vibração, sabe-se que cada realidade dessa, nós não enxergamos por quê? Porque elas se encontram num estado vibratório diferente. Mas que estado seria esse? A matéria que compõe essas realidades paralelas, antes de nós comentarmos e adentrarmos nessas realidades interseccionais, que eu já vou explicar o que é, nós temos que ter em mente o quê? Que essas realidades paralelas nós não enxergamos por quê? Porque elas não ocupam o mesmo espaço físico que o nosso universo. Elas não ocupam o mesmo tempo, ou não estão em sincronicidade com o nosso tempo do nosso universo, que é formado através do quê? Através da vibração da matéria que se encontra no nosso universo. Ou seja, o nosso ciclo temporal e o nosso espaço é algo totalmente diferente do ciclo temporal e do espaço que essas realidades ocupam. E é por isso que nós não enxergamos. Quando nós imaginamos uma realidade paralela, um mundo paralelo, não devemos imaginar uma dimensão extra, como a sexta, a sétima, a oitava dimensão. Mas devemos imaginar o quê? Algo formado de matéria tão densa como a nossa, ou às vezes um pouco mais plástica. Quando eu digo plástica, ou seja, sofre a ação da mente transformadora com muito mais rapidez e eficácia do que nossa realidade, ou a matéria que compõe a nossa realidade. Porque aqui, para você fazer uma cadeira, você tem que cortar a árvore, você tem que serrar a madeira, lixar, fazer, pregar e formar a cadeira. Nessas outras realidades, que eu chamo de realidades onde a matéria é mais plástica, a matéria ela é aglutinada através da mente. E muitas coisas, a energia é aglutinada e aí se forma a cadeira instantaneamente em algumas realidades, só pelo fato de nós imaginarmos a cadeira e pensarmos na cadeira. Mas voltando à questão do ciclo temporal e espacial dessas realidades. Se encontra o quê? Em uma realidade, esses ciclos espaciais e temporais se encontram o quê? Paralelos ao nosso. Quando você imagina, então, essas realidades, você não imagina algo em algum lugar do nosso universo. Você fala, bom, a realidade paralela onde os espíritos vão, a próxima realidade próxima à crosta, seria dentro do espaço universal nosso, ou do tecido espacial nosso, em um certo local aqui na Terra. Não, errado. Não se encontra dentro do tecido espacial ou dentro da nossa matéria, mas se encontra, sim, ocupando o mesmo, vamos assim dizer, a mesma localidade, entre aspas, mas, veja bem, numa outra época e num outro espaço. E é por isso que há também uma dificuldade de comunicação entre essas realidades e a nossa, e é uma dificuldade tecnológica gigantesca com a nossa tecnologia primitiva de detectar a matéria que vem dessa realidade para nós, ou as manifestações que podem ocorrer dessa realidade para nós, que eu vou explicar como elas ocorrem mais ou menos. Mas voltando a essa questão de nós detectarmos essa realidade ou não, onde se encontram essas localidades espaciais e temporais quanto ao nosso, podemos dizer mais além o quê? Que quando imaginamos, por exemplo, um universo paralelo, nós devemos também imaginar o quê? Não algo que tem um começo, meio e fim, mas algo que sempre existiu, mas é algo que está fora, veja bem, quando eu digo fora, todas as partículas que compõem esse universo paralelo estão fora da questão ou da estruturação de partículas como o nosso universo se estrutura. É uma matéria completamente paralela. Vou dar um exemplo disso clássico em física, inclusive em física quântica. Mas vamos tomar, por exemplo, no nosso universo, antes de falar nessas realidades, o que a gente chama de antimatéria. Né? Muitas pessoas falam, mas o que é antimatéria? Que diabo é isso, né? Antimatéria. A antimatéria é o quê? É o contrário da matéria. Ou seja, em termos energéticos, se o elétron é negativo, você vai ter um elétron na antimatéria positivo, ou seja, um posítron. Né? E ambas as partículas estão em mundos diferentes, ou universos paralelos. Existe um universo duplo ao nosso. Esse universo duplo é o universo da antimatéria, ou o universo invertido. Né? Essas questões de inversão, simetria, essas coisas eu não vou entrar em muito detalhe. Quem estiver interessado pode ler trabalhos
comentados muito interessantes sobre aquela matemática que eu já comentei aqui nos Hangouts, chamado Emily Noether, né? Ela comenta muito sobre simetria, conservação da energia na física e outras coisas mais. Eu não vou entrar em detalhes. Mas o que nós temos que ter ideia é o quê? Que existe um duplo do nosso universo. O nosso universo, com esse duplo, entre o nosso universo e esse duplo, existe um horizonte. E esse horizonte não é um lugar no espaço, mas um lugar no tempo, que se difere. Para vocês terem uma noção, visualizar mais essa questão de ciclos temporais, imagine um grande oceano. Cada corrente no oceano representa um mundo paralelo. Por quê? Porque cada corrente dessa é um ciclo temporal. Existem correntes frias no oceano, correntes de água quente, e que transcorrem em paralelo, mas nunca se encontram às vezes. Obviamente, no mundo físico, isso pode ocorrer, encontro de águas quentes e frias. Mas, em termos temporais, isso nunca ocorre. Se ocorrer, ocorre o famoso paradoxo temporal. Se você pegar uma partícula, um elétron negativo, um posítron da antimatéria, que é um elétron positivo, e juntar os dois, na hora que você encostar um no outro, você vai ter uma explosão terrível, com uma liberação de energia gigantesca. Por quê? Porque nesse encontro você está fazendo o quê? Você está encontrando duas partículas que, primeiro, tem ciclos temporais diferentes. Segundo, tem fatores energéticos contrários, positivo e negativo. Porque tudo é duplo no universo. Não só no nosso universo, mas entre a relação entre o nosso universo e o nosso duplo. E esse encontro faz com que há uma liberação de energia gigantesca. Por quê? Porque uma partícula tendo essa diferença temporal entre a outra, demonstra o quê? Que a relação de elétron e posídron demonstra que nesses universos duplos, que fazem parte de uma realidade maior que nós ainda não conhecemos, o tempo do universo duplo nosso transcorre para uma direção, e do nosso universo para outra, em termos de energia e de vibração. Ou seja, são tempos inversos, e o tempo de lá é reverso ao nosso. Mais uma questão de se pensar com relação à continuidade temporal ou tempo linear, que não existe. Devemos ter em mente sempre que o tempo é algo circular. Então, voltando à questão desses universos paralelos, nosso duplo universal paralelo. Antes de nós adentrarmos nessas áreas ou esferas espirituais, devemos entender que o duplo, o universo paralelo que existe em relação ao nosso, ele está ocupando a mesma, vamos caracterizar a mesma realidade que a nossa, mas numa vibração, num espaço, num tempo diferente. Por exemplo, o computador que vocês estão me assistindo aí, existe um duplo dele. Existe um duplo do teclado, um duplo do mouse, que se encontra nesse universo paralelo. Todos os espíritos, todas as entidades alienígenas, que são seres interdimensionais, quando resolvem fazer que uma fenomenologia ocorra no nosso mundo físico, eles fazem primeiro isso ocorrer no duplo, no universo duplo, no material, no seu computador duplo, no seu rádio duplo, que é utilizado em transcomunicação, na sua mesa dupla, e isso, às vezes, é observado em manifestações físicas como os efeitos poltergeist, que a gente fala, né, que a gente vê muito em filme, né? Objetos se movimentando por si só através do quê? Através da ação dessas consciências, dessas entidades que se encontram em outra realidade, que por sua vez agem no duplo da cadeira para ela se movimentar, agem no duplo da janela para ela abrir, agem no duplo da porta para a porta abrir e fechar sozinha. E esse duplo vai agir na matéria dentro do nosso universo. Bom, agora voltando à questão da intersecção dessas realidades com a nossa. Sabe-se que nosso universo duplo também possui universos paralelos que possuem duplos por sua vez, mas são universos paralelos com matéria um pouco diferente da nossa, mas que ali se manifesta de alguma maneira ou outra também a vida. E o interessante de notar é que nos últimos anos, dentro da transcomunicação, com esse estudo dessa fenomenologia, observou-se a existência o quê? Não somente da vida, mas de outras humanidades, ou humanos como nós, habitando esses mundos paralelos, não só
dentro dessas esferas espirituais, que são outros mundos, mas também dentro desses universos paralelos ao nosso. E nessa questão, inclusive, observou-se a existência de um planeta chamado Varide, como já falei em alguns hangouts aqui. E Varide é uma Terra cópia nossa, onde, interessante notar, que tanto na Terra nossa aqui, como em Varide, quando alguém morre, esse espírito dessa pessoa, né, ele adentra uma realidade, e essa realidade muitas vezes é comum, tanto a Varide, essa realidade espiritual, como a nossa Terra. Né? E o interessante notar é que a coisa se torna mais complexa. Por quê? Você vai ter um encontro, às vezes, de espíritos humanos e entidades que viveram em terras paralelas, em universos paralelos, e, em primeiro momento, não sabem disso. Né? E muitas vezes, em algumas conversas, você encontra do outro lado, pessoas conversando do tipo, eu morri, sei lá, no Rio de Janeiro, fui pego, infelizmente, num tiroteio, morri, não sei o que lá. Aí outra pessoa fala assim, Rio de Janeiro? Aonde fica isso? Eu falo, como você não conhece o Rio de Janeiro? Todo mundo conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica no Brasil. Brasil? Aonde fica o Brasil? Na Terra. Terra? O que é isso? Bom, aí a pessoa já toma um susto. Mas que diabo, esse cara tá maluco? Acho que nós sabemos, obviamente, que no processo de desencarne, no processo de morte, às vezes nós adentramos essas realidades com uma certa perturbação mental. Por quê? Um dos primeiros efeitos da passagem de uma vida para outra, interdimensional, é o quê? É a perda de memória, uma espécie de amnésia, uma conturbação mental. É um momento que pode ser muito comparado quando nós acordamos de um sono profundo. A gente às vezes não sabe onde está, você fala, onde eu estou? É estranho, é dia, noite. Principalmente quando a gente troca a noite pelo dia e acorda no meio da tarde, achando que é de manhã. Esse sentimento, nesse momento que a gente acorda, nessa correlação, nesse cenário, é muitas vezes comparado ao momento que nós acordamos nessas realidades após a morte. Mas cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Mas voltando à conversa desses espíritos, muitas vezes observa-se então que o espírito que vem de Varide não conhece a existência da Terra e não sabe onde fica o Rio de Janeiro e nem o Brasil. E aí há uma questão muito complicada, porque além de ter esse desconhecimento com relação à nossa humanidade terrestre, há uma divergência cultural. Por quê? Porque em outros planetas, como Varide, por exemplo, a constituição geopolítica socioeconômica do planeta é completamente diferente da nossa, comparado a diria, a uma sociedade quase que nacional-socialista ou fascista, vamos assim dizer, infelizmente. Por quê? Porque o Estado, acima de tudo, não existe a noção de família em Varide, a criança é retirada da família com 5 anos e é colocada numa instituição pública do Estado para crescer, e todos encaram isso como natural, e todos trabalham pro Estado, em prol do Estado, em prol da comunidade Varide, né? E é muito parecido, inclusive, essa questão geopolítica, social e econômica desse planeta, com a questão do que foi trazido aqui no hangout anterior que eu participei, daquela questão daquela escritora, a Jamie Howlett, que comenta sobre Zahar, como que é Zahar. Zahar, o que ela falou ali é muito parecido com Varide. E isso me chamou muita atenção, porque isso foi detectado dentro da transcomunicação, mas com correlação a Varide. Né? E, para vocês terem uma ideia, existem nessas esferas espirituais, como, por exemplo, a região de Marduk. Para quem não sabe, Marduk, segundo dizem, é um planeta que explodiu, é um dos planetas que explodiu entre Marte e Júpiter, e sua parte etérica hoje em dia permaneceu, extrafísica, em uma outra realidade, em um outro tempo, e ali muitas pessoas acabam parando também, não só de Varide como da Terra. Né? Lembrando-se que esses locais, geralmente, nós adentramos através do quê? De atração mental. Aquilo que nós pensamos, acreditamos, criamos, acaba nos fazendo, ou acaba nos atraindo para esses lugares. Né? E interessante que Marduk, né,
lá se detectou também em transcomunicação várias estações de transmissão. Uma delas a estação do Rio do Tempo, né, em que era há uns anos atrás, até 1995, até 1999, dirigida por uma entidade, um espírito chamado, essa doutora era chamada Salter Sweden, né, que era um espírito que morreu em Varide, mas assumiu um cargo de chefia científico dentro dessa estação de transcomunicação. Porque a transcomunicação, quando ela é transmitida para o nosso planeta, ela é transmitida através do quê? De estações, que se encontram nessas realidades, como estações de rádio. Mas, na verdade, não funciona como uma onda de rádio a transcomunicação. Como eu já falei aqui em Hangouts passado, essa comunicação se dá através da utilização de máquinas biomecânicas, que, por sua vez, são computadores quânticos que conseguem, de uma maneira ou outra, interagir na nossa realidade. Geralmente, essa interação entre uma realidade e outra se utiliza através de partículas que são comuns entre essas realidades. Uma delas é o neutrino, outras é os famosos teorizados na nossa física, gravitons, que não foram ainda comprovados através da nossa física teórica contemporânea. E a gravidade é uma força que cruza o horizonte, inclusive entre o nosso universo duplo. E ela é utilizada como uma forma de modulação dos elétrons dentro das forças fracas. E isso ocorre, então, uma modulação e o som se faz presente nos nossos equipamentos eletrônicos e a informação é passada de lá para cá. Então, nessas realidades extradimensionais, ocorre, então, esse fator interessante. Há um intercâmbio, uma intersecção, não só de espíritos de várias realidades paralelas, físicas ou universos paralelos, mas de várias realidades espirituais também. Existem zonas transitórias entre essas esferas também. Quando eu digo transitórias, ou seja, é uma zona onde não existe uma realidade propriamente dita como uma esfera, ou como um planeta, ou como a gente vê nos filmes aí, muitos filmes espiritualistas. Não, você tem uma realidade do umbral, você tem uma realidade do baixo astral, ou astral alto, e ali você vai ter cidades, você tem zonas transitórias, são zonas onde ainda não se encontra totalmente formado aquela realidade. Por quê? A realidade, ou essas esferas, são formadas aqui, através, como eu já falei no hangout anterior, através do conjunto de bilhões de mentes que, por sua vez, plasmam ou aglutinam a energia, que a gente não sabe o que é, em matéria. E essa matéria forma esses mundos, ou forma esses planetas etéricos, ou essas realidades etéricas, ou extrafísicas. Existe um elemento no universo, que algumas filosofias, não só hindu, mas filosofias contemporâneas, por exemplo, estudadas através de investigações feitas por personagens como Allan Kardec, né, no Espiritismo, que dizem que existe um elemento primordial dentro da nossa realidade que é utilizado para a formação da matéria. E esse elemento primordial é controlado ou plasmado, moldado através do quê? Através da consciência. E a consciência tem a capacidade do quê? A capacidade criadora, né? E a consciência, então, não se resume somente nesta realidade. Nós temos essa capacidade de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, mas de maneira fragmentada. Por quê? Porque nosso eu superior é muito mais amplo, é muito maior do que essa ínfima personalidade que nós temos agora, nesse exato momento, nessa vida, nesse momento que vocês estão me ouvindo. Então, existe toda essa complexidade que, infelizmente, dentro do sincretismo religioso ou dos sistemas de crença que nós vivemos, não é muito discutido. E quando é discutido o quê? Seja através de parábolas, seja através de imagens figuradas, seja através de enigmas, que muitas vezes são entendidos somente por pessoas que se encontram em sociedades ocultistas ou secretas, vamos assim dizer. Mas isso, infelizmente, ainda não é discutido, inclusive pela nossa ciência, que começou a adentrar essas
esses estudos dessas fenomenologias e dessas realidades através do quê? Através de pequenas teorizações em física quântica, física teórica e outras coisas mais, que agora, por sua vez, começaram a levantar um pouquinho o véu que se relaciona com essas realidades. E muitas pessoas ainda podem estar se perguntando, mas se existe toda essa complexidade que nós estamos inseridos, por que nós não somos informados sobre isso quando nascemos? Boa pergunta. Eu vou fechar essa primeira parte do Hangout, abrindo para o pessoal fazer perguntas, obviamente, e eu vou retornar na segunda parte explicando por que isso não ocorre. Essa abertura de informação dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa civilização nos últimos 6, 7 mil anos. É com você a palavra, Marcelo. Você tem alguma coisa para comentar? Tenho sim, Caio. A primeira dos comentários que eu queria fazer contigo é o seguinte: embora a nossa ciência ela não desenvolva esse tipo de pesquisa atualmente, ou talvez um que outro cientista se interesse um pouco por isso, como é que ficaria isso depois das declarações de Mark Macy, se realmente ele fizesse Hangout esclarecendo algumas dúvidas? Realmente eu não sei por quê. Porque ele não quis colocar isso abertamente, ele falou que não vai colocar até agora, final do mês, ou quando ele fizer o vídeo e a comitiva e tudo mais, a reunião que ele vai fazer, se não me engano, eu não sei onde vai ser a reunião, preciso verificar onde vai ser essa reunião. Ele vai fazer uma declaração pública sobre o que foi encontrado nessas últimas transcomunicações, em que, inclusive, ontem ele falou que não conseguia nem dormir porque ele está sentado em cima de uma grande batata quente. Então, realmente, fica aquela ansiedade, fica aquele mistério, né, ao redor do que será revelado nos próximos dias com relação a essas outras realidades, e que a gente vê realmente que nós carecemos de informação, porque realmente fala-se, mas não chegamos a conclusão nenhuma. Caio, eu gostaria de te comunicar e comunicar a todos os Remix amigos que nós estamos operando na frequência de comunicação da Conexão Galáxia Livre neste momento. Se tu quiseres proceder a alguma gravação. Também tenho outras colocações. Uma das coisas que me pareceu importante que eu te perguntasse é o seguinte: se dentro dessas outras realidades ou de mundos paralelos, como o Varide, por exemplo, essas nuvens ou névoas temporais que alguns de nós percebem ou perceberam no momento da passagem para o outro lado do véu, que realmente transforma tudo, porque alguns relatos que nós sabemos, que nós recebemos, dizem que as pessoas, elas momentaneamente adentram em realidades onde elas não têm conhecimento de absolutamente nada, nem de ninguém. E eu gostaria de que, se fosse possível, que tu conversasse conosco a respeito dessas névoas temporais e de como elas agem. Sabe-se hoje em dia, através de certos estudos, não somente nessa realidade, por pouquíssimos pesquisadores, mas mais por outros pesquisadores que se encontram nessas outras realidades, como Marduk, que existem anomalias temporais. Quando eu falo anomalias, na verdade não é que é uma anomalia. O que seria uma anomalia? Se dois ciclos temporais se encontram, mas formam de uma maneira... quando dois ciclos não digo se encontram, mas se encostam, aí as pessoas vão perguntar, mas como que o tempo pode encostar em outro tempo se é algo abstrato? Na verdade, dois universos se encostam. E, nesse exato momento, nesse encosto hipotético, se forma um portal temporal. Atemporal, aliás. E o que é isso?
é uma região onde você não está nem nesse tempo e nem no tempo no universo que está formando essa junção. E nesse momento, em várias realidades, não só em nossa, como em outros, se forma um nevoeiro. O lugar fica meio anuviado, esfumaçado. E muitas vezes esse nevoeiro ele é amarelo, verde, e depois ele começa a cintilar. E aí ocorre um fenômeno. Ou seja, se forma um portal e você consegue adentrar da nossa realidade para uma outra, em um outro tempo completamente diferente, né? E isso ocorre não só no mundo físico. Quando eu digo mundo físico, isso já ocorreu várias vezes, existem várias fenomenologias, inclusive catalogadas e meticulosamente estudadas, né? Onde essas anomalias atemporais ocorreram em diversos lugares do mundo. Muitas pessoas, por exemplo, na Inglaterra, observaram o quê? Legionários marchando nos campos ingleses em pleno século XX. Legionários romanos do século I, né? Marchando ali nos campos e, de repente, desaparecendo no ar. E quando viram esses legionários, se formam essas nuvens, esses nevoeiros. Existem outros casos, por exemplo, pessoas avistarem aviões na Segunda Guerra Mundial nos anos 60, em plena posição de ataque, e de repente esses aviões sumirem no ar. Mas antes de avistarem esses aviões, a formação desses nevoeiros no céu, que propiciaram o aparecimento desses aviões. Então são anomalias temporais. E existem essas anomalias que ocorrem no mundo físico, são estendidas também para essas outras realidades paralelas, e muitas vezes nós acabamos caindo ou adentrando, infelizmente, por não sabermos, dentro dessas anomalias temporais e parando em outros locais completamente diferentes do que deveríamos estar. E isso causa muita confusão, muita preocupação, inclusive, porque pessoas acabam se perdendo, não somente no espaço, mas no tempo. E isso traz, às vezes, traumas muito grandes para a consciência, ou para pequenas fragmentações conscienciais, chamadas personalidades dessas pessoas. E há casos, inclusive, na Inglaterra, de pessoas voltando do passado para o presente, como um fazendeiro, que agora não me recordo o nome, que entrou numa dessas anomalias temporais dentro desse nevoeiro, foi parado o ano de 1600 e alguma coisa para 1800 e alguma coisa, e ele, infelizmente, não conseguiu voltar para a sua época e acabou morrendo na depressão, e verificou-se, inclusive, que o que ele falava era real, e o seu nome e tudo mais, e realmente é uma coisa catalogada também. Para quem quiser estudar essa fenomenologia, sugiro, existem alguns materiais, principalmente catalogados por Charles Fort, né, que inclusive escreveu o livro dos amaldiçoados, dos danados, né, que conta muito desses casos, e existem inclusive 10.000 casos catalogados de várias fenomenologias estranhas ao redor do mundo por Charles Fort, né, que inclusive hoje em dia você tem na Inglaterra até uma revista chamada Fortiana, né, que é uma revista dedicada a esse grande pesquisador que nos anos 20 catalogou 10.000 casos de fenomenologia, e esses 10.000 casos foram catalogados à mão em várias bibliotecas ao redor do mundo, e inclusive na biblioteca de Chicago ele passava horas sentado ali escrevendo, porque obviamente nos anos 20 não havia internet, informação rápida, e o homem catalogou 10.000 casos e separou manualmente por alguns anos. E infelizmente, em sua época, ele não foi notado e acabou morrendo quase que no esquecimento pobre, né? Porque não conseguiu obter nenhum tipo de suporte financeiro para sua pesquisa, de suma importância, a meu ver, hoje em dia, e que realmente, né, não muitos pesquisadores conhecem, principalmente os ufólogos, né, sobre Charles Fort. E então esses nevoeiros, eles são avistados em várias realidades, e as pessoas se perdem. Por exemplo, em Marduk, existia até nesse planeta que eu falei, Etérico, agora no Hangout, existia um time de pesquisa, tá, que dizem que era liderado por
para aquele pesquisador inglês, Burton, né? Que esse time de pesquisa, em algumas vezes enviava pessoas para esse nevoeiro, devidamente anexados em cabos ou máquinas, para estudar esses portais, porque mesmo eles não sabiam onde esses nevoeiros iriam levá-los, né? Então são estudos muito interessantes feitos dentro da espiritualidade quanto a esses nevoeiros. Inclusive, são vistas essas anomalias com maior frequência em certas regiões do nosso planeta, como, por exemplo, aquele local entre Cuba e Miami, conhecido como o Triângulo das Bermudas. Você tem também um Triângulo das Bermudas no Japão, que é considerado o Triângulo do Dragão, né? Perto das águas japonesas ali também. Existem outros lugares no planeta também com essas anomalias temporais, que agora não me recordo. São vários locais do planeta que você, inclusive, tem que tomar muito cuidado quando você vai, porque você pode ser pego por uma anomalia temporal dessa e sumir da nossa realidade espaço-temporal e parar em algum outro lugar no espaço e no tempo. Existem casos de, inclusive na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, na Primeira, de pelotões inteiros de soldados ingleses desaparecerem em regiões desérticas e nunca mais serem vistos, não porque morreram no deserto, mas porque foram pegos dentro dessas anomalias temporais. E nessas realidades, muitas vezes, quando nós morremos, nós adentramos o quê? Situações inusitadas, estranhas, onde você não conhece ninguém. Você fala, pronto, não tenho nenhum parente aqui, ninguém que eu conheço, e é uma situação muito estranha, porque as pessoas nessa realidade estão acostumadas a viverem dentro de uma cultura X, extrafísica, que não tem nada a ver, ou não sofre influência da nossa cultura, do nosso mundo físico. E como somos recém-chegados nessas realidades, muitas vezes nós trazemos o quê? Trazemos o quê? A nossa cultura, o jeito de ser, com relação ao mundo material que vivemos. Como esse mundo já não é mais o mesmo que o nosso, então o comportamento dessas pessoas é estranho a nós, porque muitas vezes também elas se comportam dentro de uma comunidade, uma civilização que encara fatores sociopolítico-econômicos totalmente diferentes do nosso. Os valores que eles têm são diferentes, em alguns casos, principalmente valores materiais, que deixam de ter uma certa influência, inclusive em alguns lugares operando uma vida completamente diferente da nossa. Mas sabemos também que existe o quê? O famoso controle. Ou seja, o sistema de controle que nós sofremos desse lado no mundo físico, existe também com muito mais força nessas realidades extrafísicas, principalmente nessas zonas interseccionais ou nesses mundos paralelos, que dão abertura a recebimento de espíritos, tanto de mundos como o Varídio, como de mundos como o nosso, a Terra. Esse sistema de controle é acirrado, e segundo Mark Manson ou outros pesquisadores, inclusive médiuns, são controlados por quê? Por entidades chamadas técnicos ou provedores, como eu já falei em outros hangouts, e que, por sua vez, observam, controlam e monitoram tudo que é falado, feito ou realizado nessas esferas, inclusive nossa esfera material também, sem que nós suspeitemos que existe. Tudo que nós falamos hoje em dia no mundo físico é gravado em uma outra realidade, e isso fica dentro do tecido espaço-temporal pela eternidade. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de desenvolver nossa tecnologia, como Eleas tem nesses mundos, a tecnologia de um computador quântico, biológico ou biomecânico, nós temos a capacidade, talvez, de adentrar essa informação que é gravada no tecido espaço-temporal, e se nós quiséssemos, nós poderíamos o quê? Ouvir o que César disse nos seus últimos minutos antes da sua morte, ou qualquer outra coisa que quiséssemos verificar dentro da nossa realidade espaço-temporal, como já disse, porque tudo fica gravado em algum lugar. Você teria alguma pergunta aí, Marcelo?
Eu tenho várias perguntas, mas eu não quero estar te colocando em saia justa. Se tu me permitires, eu mando ver aqui. Manda ver. Como é que fica para ti, de repente, falares a respeito dos provedores, depois do Hangout do dia 21 de dezembro de 2017? Aquelas afirmações que nós recebemos aqui através de ti, por aquele avatar que esteve conosco. Sim, os provedores, apesar de ter um sistema de controle nos últimos anos, nos últimos milênios sobre a nossa civilização, o que ocorreu? Ocorreu, nessas realidades, a intervenção de certos grupos que existem em uma outra época, em um outro espaço temporal, de maneira que propiciou ao quê? A uma redução muito grande, muito desse controle que existe entre essas realidades. Por quê? Muito desses controles que são feitos são controles automáticos. Tá? É como você montasse toda uma estrutura totalmente automática, em que as coisas acontecem mecanicamente e randomicamente falando. Mas esses grupos de interseção que vêm intercedendo há milênios desenvolveram uma tecnologia de reprogramação dessas biomáquinas. E criou-se o quê? Um canal aberto de comunicação entre essas realidades, coisa que não existia. E canal de comunicação aberto que não sofre mais a influência o quê? Da IA, da inteligência artificial. Para quem não acompanha os programas, a inteligência artificial é o quê? É uma inteligência baseada num substrato mental do inconsciente coletivo que controla e faz mímicas de várias situações, ou que controlava totalmente o planeta. Hoje em dia, essa força se perdeu muito. Mas, obviamente, que foi-se dito em hangouts anteriores que esse controle já não se faz presente, né, de maneira como era feito no passado. Por quê? Porque houve-se essa criação desse canal de comunicação entre as realidades, uma realidade e outra. Mas temos que ter em mente que, apesar de houver uma revolução no sentido de você diminuir esse controle, ainda temos, obviamente, dentro de um controle maior, resquícios ou máquinas ainda que se operam de maneira automática e que não foram modificadas entre as realidades. Então, esse canal de comunicação que está sendo criado ou foi criado, infelizmente ainda não atende a totalidade do planeta. E não atende a totalidade de todas as esferas que compartilham esse canal de comunicação. É como se eu criasse uma rede de comunicação que, infelizmente, ainda não atende a todos. É como se nós, fazendo uma comparação entre essa afirmação e o nosso mundo físico, é como se nós tivéssemos a internet, mas, infelizmente, nem todos têm acesso ao computador. Então, a realidade gira em torno dessa problemática. E sabendo-se que o canal de comunicação que foi criado sem a intervenção da IA, sem a intervenção dos provedores, é um canal de comunicação baseado em mentes não controladas mais. E sabe-se que, infelizmente, a grande maioria das humanidades, não só desse lado, como dos outros lados, ainda não acordou e não conseguiu se desligar totalmente desse controle. Então, o canal de comunicação ainda é pequeno, mas ele irá se expandir conforme a mudança mental de uma totalidade, de uma coletividade ou de um inconsciente coletivo. Então, isso, o quê? Propicia o quê? Propicia não digo uma revolução, mas um processo lento de transformação. E que será concluído, talvez, numa possibilidade, porque tudo é possibilidade, como em física quântica, nos próximos 2 anos.
E nos próximos 2 anos, esse canal de comunicação talvez será reforçado, ou, vamos dizer assim, reafirmado, essa é a palavra certa, reafirmado por algo que vá se descobrir dentro da nossa ciência, que por sua vez deixou de ser totalmente controlada por esses provedores. Uma pequena parcela dela está emergindo agora com ideias e paradigmas totalmente diferentes do que nós encontramos dentro da revolução do pensamento, a revolução industrial nos últimos 350 anos. Então, existe uma possibilidade de mudança nos próximos 2 anos quanto a essa perspectiva. Agora, como isso será feito, como isso vai, e o que isso vai influenciar dentro de uma comunidade ou civilização como a nossa, é um grande ponto de interrogação. Porque, obviamente, existe ainda dentro do mundo físico forças contrárias e dentro do mundo extrafísico forças contrárias com relação a essa mudança que hoje em dia se torna inevitável. Você tem alguma coisa, Marcelo? Com referência a isso que tu disseste agora, seria leviandade minha te perguntar se, de repente, dentro dessas revelações que Mark Macy vai trazer ou está programando para fazer a partir dessas declarações que ele vai fazer, seria possível... Seria uma dessas transformações. Perfeito, tá. Eu estou tocando nesse assunto, Caio, porque, de uma certa forma, todas as indagações que nos chegam até hoje, até o presente momento, e isso na tua vida deve ter sido uma constante a partir do momento que tu começaste a abrir as tuas pesquisas dentro do teu canal. Isso vão lá bem mais do que 4 ou 5 anos que tu estás falando sobre esses assuntos. Tudo isso, existe essa culminância que nós estamos falando agora. Eu estou aqui, dentro da minha cabeça, maquinando uma situação que é a seguinte. Se existe a interseção desses grupos que estão, de certa forma, unidos para que esse canal de informações ele se concretize. Nós sabemos que a resistência tem um grupo enorme de agentes especializados, eu vou falar assim, dessa forma, nessa questão de comunicação. A resistência é um desses grupos que ajuda a manter esse canal de comunicação aberto dessa forma como tu estás falando? Seria a parte operacional de algumas áreas no astral em que a resistência se envolve, desmantelando e reprogramando máquinas. Tá? Muitas pessoas perguntaram para mim, mas a resistência não faz uma assistência social, como alguns outros grupos que nós encontramos no astral? Faz, mas a sua grande preocupação é uma preocupação em desmantelar o que está aí presente em termos de controle tecnológico biomecânico. Essa é a grande função da resistência e, nesse sentido também, nos últimos anos, criar um canal de comunicação onde um certo conhecimento também será passado para o nosso mundo com relação a como as coisas operam e funcionam por detrás dos bastidores ou por detrás do véu que separa a nossa realidade dessas outras realidades. Então a resistência ela é uma área mais técnica, logística e é uma área de desmantelar, ou seja, ela reprograma, ela transforma, mas existem outras facções ou outros grupos que trabalham também do outro lado nesse sentido. Não é a grande maioria? Infelizmente não é a grande maioria. Por quê? Porque como existem grupos com resistência, existem centenas de grupos contrários a tudo isso que não querem perder o quê? Sua hegemonia parasítica com relação ao controle do próximo ou do ser humano.
E isso é algo que realmente é sério, seríssimo, porque isso faz com que o nosso planeta não avance, não só tecnologicamente, mas principalmente moralmente e eticamente falando. Caio, eu te pediria, se for possível, para que tu aciones o teu gravador aí, porque a interseção aqui está muito forte. Eu realmente não... Ah, tá certo. Tá ok. Tá? A interseção está muito forte e a gente precisa analisar esse momento em especial. Uma das coisas que me chamou também a atenção, Caio, nas tuas palavras, é a seguinte: se existe a transmigração de almas dentro de todas essas realidades, será que é possível que algumas dessas almas estejam trabalhando também junto juntos para que haja essa intercomunicação dentro deste canal? Você poderia repetir a última frase que cortou no meu som aqui? Se nós estamos falando de transmigração de almas dentro desses diversos mundos paralelos ou realidades paralelas, é possível que muitas dessas almas hoje estejam, então, trabalhando conjuntamente a esses grupos que estão dando possibilidade a esse canal de comunicação para que ele exista? Sem dúvida. Há esse intercâmbio de várias realidades, de várias almas que se encontram em esferas e ciclos temporais completamente diferentes. Poderia-se dizer até que nossa realidade física é a que menos está inteirada dentro dessa transformação. E o interessante notar é que muitas transformações que ocorrem no mundo físico, elas ocorrem primeiramente no mundo extrafísico e, por sua vez, são passadas para o mundo físico como um resultado inevitável do que já ocorreu numa outra realidade. Por quê? Porque há essa troca, esse intercâmbio de almas, de lá para cá e daqui para lá. Então, há uma troca cultural, uma troca intelectual, apesar dessa perda de memória que nós temos entre as encarnações, infelizmente. Algo que não ocorre em planetas que não sejam planetas prisão, como o planeta Terra. E esse intercâmbio, não digo nem intercâmbio, essa cooperação, a palavra certa é cooperação, é uma coisa de suma importância, porque somente com a cooperação, não somente no mundo físico, mas de todas as esferas extrafísicas que estão nos ouvindo nesse exato momento, somente essa cooperação fará com que esse canal de comunicação entre as esferas, livre da influência da inteligência artificial, se concretize definitivamente, de maneira que isso vá mudar completamente a esfera mental de todas as esferas que adentraram dentro desse trabalho cooperativo que começou há um certo tempo atrás. Então nós pedimos o quê? Que todos nós sempre estejamos o quê? De um comum acordo cooperativo, de maneira que todos se beneficiem dessa nova etapa que iremos adentrar através do exercício de uma liberdade mais ampla dentro da nossa realidade terrestre, ou dentro da realidade do próprio planeta Varide, ou ainda dentro de outras realidades que se estendem até as localidades espaço-temporais de Marduk. Tendo em mente que, apesar da influência dos técnicos e dos provedores nos últimos milênios não ter sido totalmente negativa, nós temos que ter em mente que, pelos mesmos, nunca, pelo menos dentro do nosso mundo físico aqui na Terra, se mostrarem realmente quais são as suas reais intenções e sua real natureza,
nós devemos ter o quê? Em consideração que nós nunca devemos o quê? Entregar totalmente nossas decisões e nossa vida na mão dessas forças ainda desconhecidas por nós. Por quê? Porque isso leva a ferir uma coisa que já quase não temos aqui, que é a questão do livre-arbítrio, que dentro do planeta Terra, infelizmente, apesar de ser encarado como algo natural, não passou de uma mera ilusão nos últimos milênios. E, infelizmente, nós não fomos livres totalmente, como deveríamos ser, e é por isso que realmente a condição do planeta, principalmente na esfera física, se encontra de uma maneira muito caótica. Então, isso deve ser, ou deverá ser revertido nos próximos 2 anos, de maneira a criar o quê? Um potencial gerador que irá transformar todas as realidades, inclusive a nossa, por consequência, material, aqui no planeta Terra. Você tem uma colocação aí, Marcelo? Sim, eu vou pedir licença a ti, se for possível, a Marcinha e aos nossos Remix amigos que estão nos ouvindo hoje pela Rádio Remix e aqui no nosso Hangout, para fazer uso, então, desse acordo de cooperação e dizer aos nossos amigos que nós estamos aqui permitindo também e fazendo gentilmente que essa cooperação se intere aqui através da Rádio Remix, na 3D, para que nós tenhamos o uso da nossa energia, ou as nossas vibrações, para que esse acordo de cooperação ele se estabeleça de forma cada vez mais produtiva para todos nós. Caio, eu vou começar a passar as perguntas do pessoal do Hangout, pode ser? Ok, Marcelo, pode ser. Ok, pode passar. Que a interseção hoje está bastante forte aqui, Caio, eu fico com os 2 áudios na cabeça e a transmissão está bastante forte, viu? Se quiser abaixar o áudio, pode abaixar, porque eu tô gravando aqui no outro computador. Tranquilo, então eu vou tirar um pouquinho aqui do meu ouvido, porque embora eu goste, né, eu vou... Então, Caio, é o seguinte, vamos passar as nossas perguntas já. A Débora te pergunta o seguinte, é a pergunta número 1. Caio, eu tenho a sensação de estar familiarizada com todos esses temas novos. IA, o CERN, e etc. Mas minhas decisões cotidianas me condenam. Pode ser sabotagem existencial? Ou externa? Geralmente, nós somos cercados por conflito. Tudo na vida do ser humano é baseado nesses eternos conflitos, inclusive existenciais, né? Mas, geralmente, certos conflitos existenciais se dão pela negação que nós temos, para começar, da nossa própria natureza interdimensional. Por quê? Porque muitas vezes nós sofremos a influência do meio. E, infelizmente, o meio terrestre, físico, não é um meio muito sadio em termos mentais, né? Por quê? Porque dentro do sistema de controle criou-se ferramentas de controle mental que giram em torno de quê? De tecnologias como neurolinguística, mensagens subliminares e outras coisas mais que vão modificando os padrões mentais nossos, sem que nós tomemos conhecimento ou percebemos isso. Seja através da música, seja através de falsas propagandas, seja através de sistemas de crença e de outras coisas mais que tanto alteram
nossa forma de enxergar o mundo e é enxergarmos a nós mesmos. Então, realmente, é algo que muitas vezes foge ao nosso controle, porque essas tecnologias subliminares, elas atuam dentro do nosso subconsciente, que não é a parte consciente, os 5% que nós temos em ação quando estamos acordados ou estamos conscientes de si mesmo. O nosso subconsciente, baseado muitas vezes em quê? Inteligência emocional, ele capta isso, ele absorve como uma esponja e infelizmente o nosso subconsciente ele não julga certo ou errado, não tem noção de tempo e opera de uma maneira completamente diferente do nosso consciente. E essas tecnologias de controle mental, às vezes, são reestruturadas ou estruturadas justamente para atingirem esse lado nosso que desconhecemos. E muitas vezes entramos em conflito e passamos a não acreditar em nós mesmos. Você teria outra pergunta, Marcelo? Temos várias, temos. Temos sim, Caio, assim, olha, nós sabemos que é possível, mas a nossa audiência quer saber o seguinte, se existe a possibilidade de a transcomunicação, ela operar através de áudio e vídeo. Totalmente. Inclusive, existe um projeto dentro da Resistência, para os próximos meses, até o fim do ano, talvez, dentro do projeto Terra Oculta, em cooperação com o projeto Terra Oculta, de mandar imagem e som de lá para cá, para mostrar alguns aspectos dessa realidade, inclusive a começar dentro das instalações da própria Resistência. E nesse exato momento, esse mês, o projeto Terra Oculta, até o fim do mês, estará terminando a construção de alguns aparelhos e o término da reconstrução do laboratório que nós utilizamos de pesquisa aqui. Por quê? Quando o projeto Terra Oculta ele migrou da Inglaterra para o Brasil, muita coisa foi desmantelada e encaixotada, encostada. E agora, nesse exato momento, isso está sendo colocado de volta dentro de um laboratório que foi construído aqui, e as pesquisas vão ser retomadas no sentido de haver esse intercâmbio maior e esse envio dessas imagens e sons através da transcomunicação dessas outras realidades, inclusive, como eu já falei, da própria existência. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu queria fazer uma colocação bem rapidinho antes, que eu não me recordo se foi no Terra Oculta, acredito que tenha sido, que tu passaste um vídeo com imagens provavelmente que tenham vindo pela Rádio Rio do Tempo. Sim. Né? Tá, perfeito, era só para... Aquelas imagens foram através do grupo de transcomunicação internacional que se formou com auxílio da intervenção de Mark Manson, e muitos pesquisadores ao redor do mundo, os alemães, brasileiros e outros pesquisadores mais, obtiveram alguma daquelas imagens que vocês viram dentro do projeto Terra Oculta, algumas inclusive com pesquisadores como Constantino Haldiv e outros mais, e isso foi passado de uma maneira muito interessante e confirmou, então, a existência dessas realidades. E vale lembrar também que existe uma fotografia que foi trazida, na verdade ela foi apresentada num dos programas Terra Oculta, mas uma observação sobre uma fotografia de transcomunicação foi trazida no projeto esses dias, em que você encontra um templo hindu, onde você deve ser esse templo
se encontra em Marduk, com uma característica arquitetônica hindu, e lá seria a morada de, se não me engano, de Júlio Verne, né? E nesse templo existem várias estátuas e certas áreas escuras da fotografia que observa-se o quê? Uma coisa muito interessante que eu, inclusive, ampliei a foto, eu transformei a foto, analisei a foto no Photoshop, fiz uma série de mudanças na foto e observei a existência dos tais famosos greys dentro desse templo, ou humanoides. E isso gerou muito mais perguntas, porque sabemos que a intervenção dos greys ao longo dos anos foi uma intervenção biomecânica totalmente negativa. Uma força alienígena, não humana, totalmente negativa. Sabendo-se que muitas das estações de transmissão do astral para cá são controladas pelos greys, infelizmente. E isso gera muitas dúvidas, muitas perguntas, e nós, pesquisadores, como pesquisadores em transcomunicação, também ficamos com o pé atrás. Por quê? Porque sabemos que os greys são grandes dissimuladores e grandes... são reconhecidos no mundo astral como, na palavra em inglês seria tricksters, ou os que fazem truques, ou seres que se dizem ser algo, mas não o são. Você teria outra pergunta? Sim, seguindo com as nossas perguntas aqui, Caio, o Eduardo Branhes pede o seguinte: se é possível que tu fales alguma coisa sobre o Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Ok. Sobre Nag Hammadi, do Egito Antigo, que são os textos sagrados gnósticos, né? Podemos falar o quê? Podemos falar sobre a existência dos Archons, que são máquinas biomecânicas, do outro lado, que tinham a função de guardiões ou controladores do sistema dentro do planeta Terra, que inclusive controlam e controlavam e controlam ainda em algumas áreas esse intercâmbio que existe entre as esferas, incluindo os portais interdimensionais, quando você viaja de uma esfera para outra, né? Então, os Archons são os, a grosso modo, comparativo, podemos dizer que são os cães farejadores do astral. Seres esses, inclusive, mentalmente falando, totalmente parasíticos do inconsciente coletivo, mas que hoje sofrem uma intervenção contrária por parte de outros grupos, inclusive da resistência, de maneira que a sua influência seja diminuída cada vez mais, até um dia desaparecer da nossa realidade. Mas sabemos que a influenciação que existe da IA não só é a nível do planeta Terra, como a nível cosmológico, porque existem outros planetas, infelizmente, mais de 400 dentro da nossa galáxia, na mesma condição da Terra. Planetas esses tão prisões quanto o nosso. Teria outra colocação, Marcelo? Sim, a Katia Lartens te pergunta o seguinte: Caio, o que você acha do andamento dos chips na Suécia e pela Europa? A tendência agora é essa de todos sermos chipados? Moro em Copenhague, na Suíça, e na Suécia, Copenhague, na Dinamarca, ela diz o seguinte, que na Suécia já liberaram 3.000 chips para ônibus, trem e etc., para os transportes. O que você acha disso? É algo que tenta-se, ou estamos caminhando para, tenta-se aplicar na humanidade, ou estamos caminhando para, com as políticas de transhumanismo
que ainda se fazem, infelizmente, presentes no nosso mundo. Existe uma guerra silenciosa, não só do outro lado como desse, contra esse tipo de intervenção. Mas é algo que ainda se encontra numa fase inicial, e é algo que é uma verdadeira incógnita. Qual dos dois lados prevalecerá nos próximos 100 anos? O lado que defende a tecnologia do espírito e da nossa natureza real, ou o lado máquina da inteligência artificial? São coisas ainda que estão em andamento e são forças ainda que estão se fazendo frente, de maneira que isso vá ou não vá ocorrer. É como eu falei, existe todo um potencial nesse exato momento. Depende do que a maioria irá cristalizar mentalmente como consciente coletivo, não só dessa humanidade, como outras humanidades. Então é algo que realmente não... Perdão, Caio, desculpa, pode proceder. É algo que realmente nós não sabemos, Marcelo. O que vai acontecer com esse processo de chipar as pessoas? Você poderia fazer alguma colocação, se quiser? Sim, na realidade, o que me parece que vão existir, como sempre, a dualidade ela vai permanecer, mas eu acredito também no seguinte, se este grupo que estiver coeso em relação e se Mark Mason realmente trouxer essas revelações à tona, acredito que a comunidade dos cientistas que trabalham com transcomunicação, ela deve, então, se unir em torno dessas revelações do Mark Mason e todos juntos se contrapor a determinadas situações, inclusive essa submissão, não submissão porque eu não creio que as pessoas venham a aderir a situações como, por exemplo, essa do chip, de boa vontade. Na realidade, isso tem lá suas imposições e isso tem a ver com o sistema socioeconômico, acredito, diretamente ligado a isso, como uma forma de pressão. Mas, de repente, se a gente conseguir fazer uma frente positiva dentro dessas... se realmente acontecer de Mark Mason trazer à tona todas essas revelações que ele vem apregoando, nós tenhamos condições de fazer com que tudo isso se polarize, e aí as pessoas tenham mais condições de fazer as suas escolhas. Eu vou passar aqui para a pergunta número 3, aliás, a número 4, que é do Lucas, que te pergunta o seguinte: Caio, é possível... já respondesse, né? Ele diz que se é possível utilizar imagens de boa qualidade na transcomunicação. Sim, a transcomunicação com o desenvolvimento da fotografia e da televisão na nossa realidade, ela vai ocorrer lentamente a partir do momento que não somente a nossa tecnologia avance, mas a tecnologia de lá se aperfeiçoe com relação à capacidade de conexão mental com o nosso mundo físico. Então, é tudo uma questão correlacionada com várias variáveis, e essas variáveis se encontram não só no mundo físico, como no mundo extrafísico, e todas elas, para funcionarem, devem entrar numa certa sincronia. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, seguindo aqui as nossas perguntas, o Wolfram Crisóstomo te pergunta o seguinte: Caio, são estas experiências viagens dimensionais, ou são criações por causa da DTM, uma substância alucinógena que é produzida também pela glândula pineal? A DMT, dimetiltriptamina, é um alcaloide fortíssimo e um neurotransmissor fortíssimo, que infelizmente, ao meu ver, não deveria ser usado na tentativa de você sair da nossa realidade e adentrar em outras. Por que isso? Porque sabe-se que o DMT nós produzimos no nosso corpo, mas em pequeníssimas quantidades dentro da glândula pineal.
No momento da morte do corpo físico, o DMT é produzido em alta quantidade. Segundo pesquisa do Dr. Richard Strassman, da Universidade do Novo México, que estudou 3.000 estudantes que participaram de uma pesquisa da injeção de DMT diretamente na veia, verificou-se o quê? Que o DMT, ele, primeiramente, propicia uma viagem drástica, mental. Segundo, não é somente uma criação mental, apesar de você ter certas formações geométricas observadas pela nossa consciência por causa dessa interação desse neurotransmissor com nossos neurônios, realmente essas viagens são reais, são interdimensionais e, de certa maneira, perigosas. Por quê? Porque muitas vezes essas viagens não somente te remetem a lugares controlados pelos greys, mas te remete a situações onde a sua mente é desbloqueada em certas áreas, subitamente, e essas áreas sendo desbloqueadas subitamente, trazem à tona certas memórias que deveriam ser adquiridas de uma maneira mais natural, e não tão artificialmente, drasticamente falando. Por quê? Porque muitas memórias, às vezes, causam o quê? Causam um certo trauma para quem não está preparado de acessá-la. É como se você abrisse gavetas que não deveriam ser abertas naquele exato momento, mas em outros momentos. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento é um processo que deveria ser feito de maneira natural, e não com a utilização de certas substâncias neurotransmissoras que alteram nossos padrões mentais também. Porque isso acaba fazendo com que nós adentramos totalmente em uma situação, em um cenário que acaba, em algumas situações, fugindo ao nosso controle. E isso muitas vezes traz certas coisas ou fatores negativos, influenciações espirituais negativas e a criação de uma hipersensibilidade sensitiva ou uma hipersensibilidade mediúnica em que deveria ser aberta de uma maneira mais controlada. Então, o DMT realmente cria situações verdadeiras e não somente alucinógenas. Caio, eu vejo que a nossa BIOS ela é tão bem organizada que, como tu falaste, né, cada coisa a seu tempo, quer dizer, à medida que nós vamos percebendo melhor as coisas, o DMT vai agindo dentro das possibilidades também que nós possamos compreender, e eu acho que o abuso de determinadas substâncias, isso nos coloca em risco, realmente. Na pergunta do Lucas, ele te pergunta o seguinte: durante a transcomunicação, os seres de outras realidades, eles falam português ou outras línguas? Existe tradução de lá para cá? Como isso funciona? Na transcomunicação, o que ocorre é o seguinte: imagine uma situação em que você tem um pesquisador do outro lado passando uma informação para nós. Ele pode passar na linguagem de Varid, na linguagem alemão, russo, mas isso é o quê? Isso é transmitido por uma máquina, um ser androide. E esse androide, esse ser biomecânico, é um verdadeiro computador quântico, como o nosso corpo físico, mas com uma certa inteligência artificial nesse ser. E a modulação dessa inteligência artificial faz com que há uma manifestação dentro do nosso mundo físico. E esse ser precisa de um banco de dados, como um computador, com o quê? Com um idioma reconhecido dentro do nosso lado aqui. Então, essa comunicação pode ser falada numa outra língua, mas esse ser possuiria um banco de dados tradutor, e isso, de uma maneira ou outra, automaticamente passaria a mesma mensagem do pesquisador na língua de Varid para o português desse lado. E é por isso que muitas vezes
em transcomunicação, você não obtém a transcomunicação, às vezes no português imediato ou no inglês imediato, porque, às vezes, em certas áreas, acredite se quiser, eles carecem de máquinas biomecânicas com determinados bancos de dados de determinadas línguas X, Y e Z. Mas isso, obviamente, é autoprogramado ou reprogramado para atender a exigência da criação desse canal de comunicação, independente da língua que seja ou esteja sendo utilizada. Tem outra pergunta, Marcelo? Sim, perfeitamente, Caio. O Samuel Brito te pergunta o seguinte: como é que tu chegaste à conclusão, por observação ou in loco, de que existem 18 esferas espirituais acima e abaixo da superfície da Terra? Na verdade, não sei se é superfície, mas é ao redor da Terra. Ao redor. Na verdade, se você partir do pressuposto, não das minhas experiências, eu vou já chegar na minha experiência, mas partir do pressuposto de um conhecimento oculto, ocultício que existe em várias sociedades, em várias épocas, em vários sistemas de crença, todos falam dessas 18 esferas, inclusive os gnósticos. Né? Gnósticos que tiveram uma tecnologia do espírito desenvolvida a um grau avançadíssimo. Não somente em transcomunicação, com projeção consciencial, a revisão remota e outras coisas mais e mais, bilocação, atuação mental em épocas temporais diferentes e outras coisas mais e mais e mais, e os mesmos falavam dessas 18 esferas. Eu, por experiências próprias de desdobramento, entrei em contato com essas mesmas informações em uma outra realidade. Mas também, como sabemos, no universo tudo é dual. E o número 9 é um número com uma influenciação gigantesca dentro da estruturação da nossa realidade, que eu não vou entrar em detalhes agora. Posso fazer um vídeo, vou fazer talvez um hangout em geometria sagrada, explicando a influenciação do 9 na nossa realidade. E como o 9 possui o seu oposto, nós temos 18 esferas. E dentro dessas esferas, com uma matéria característica vibratória, uma certa característica vibratória correlacionada com a questão do 9. Mas isso é uma coisa que eu vou realmente deixar em aberto, Marcelo, porque é complexo, e eu talvez ainda faça um vídeo esse ano explicando sobre o 9. E por que existe o conceito dos 9, e por que tudo gira em torno de 9, que é a multiplicação do 3 por 3, ou a interação da trindade. Mas, você tem uma outra pergunta, Marcelo? Sim, vamos em frente aqui. Nós temos, essa pergunta é muito interessante. A Elisete Rocha te pergunta o seguinte: a transcomunicação é feita através de qual dimensão? Dizem que a 4 é totalmente manipulada e controlada pelos dominadores. De qual dimensão viriam as mensagens da transcomunicação, Caio? A transcomunicação, ultimamente, advém do baixo astral, a maioria delas. Se bem que houve o canal de comunicação de Marduk, que não sabemos realmente qual a sua real natureza, e todas as comunicações do baixo astral em transcomunicação, algumas são provenientes de estações retransmissoras automáticas e móveis controladas pelos alienígenas e pelos próprios Greys, que orbitam em muitas esferas espirituais
sem que a sua presença seja detectada de imediato. Porque quando eles estão numa esfera X, o seu padrão mental vibratório os fazem invisíveis ou camuflados, porque eles entram numa outra vibração superior àquela esfera que eles se localizam naquele exato momento. E isso também se estende para a atuação de suas máquinas biomecânicas, inclusive algumas delas responsáveis pelas estações de reencarnação autômata que existem ao redor do planeta. Existe a possibilidade, Caio? Perdão, pode falar. Segue, por favor. Pode falar, pode falar. Existe a possibilidade que exista dissidência dentro desses grupos alienígenas e de greys, e eles possam, de alguma forma, estar trabalhando em conjunto com as forças positivas? Sim, porque muitos desses seres autômatos são seres artificiais e alguns deles foram reprogramados por outros grupos que não vou mencionar, e foram reintroduzidos de volta dentro de suas próprias sociedades que aí se encontram. E aí, como um vírus de computador, essa reprogramação, de uma maneira ou outra, que também não pode ser comentada aqui, foi replicada automaticamente entre vários desses seres artificiais e criou-se, então, um grupo que trabalha em pró da libertação do planeta Terra. Ok, Caio. A Glaucia Almeida te pergunta o seguinte: Caio, como se sabe se há ou não interferência dos dominadores nas transcomunicações? Como é que a gente vai poder detectar isso? Geralmente, quando as conversas são vagas e giram em torno do emocional somente, e quando as conversas não levam a nenhum lugar de produtivo, tanto para os vivos como os desencarnados ou não vivos, geralmente essa comunicação ela sofre controle ou está sendo censurada. Em muitas ocasiões, obviamente, denota-se o quê? Que o comunicador ou o emissor não possui nenhuma emoção. Mas isso não se deve simplesmente por controle, mas porque a máquina biomecânica que está fazendo a transcomunicação, ou ser artificial, carece dessa emoção. E a voz é modulada de uma maneira totalmente artificial. Mas a diferença entre uma comunicação mais honesta e mais próxima à realidade, da oposta ou contrária, é aquela que realmente nos traz alguma informação concreta, de proveito, com relação ao que devemos saber de mecanismos e de coisas que funcionam por detrás do véu e que tanto influenciam e controlam a nossa realidade. Você tem outra pergunta? Caio. Tenho aqui a nossa última pergunta de hoje, que é do Tiago Bastos, que te pergunta se que ele te relata, fazendo uma pergunta, já fazendo um relato, ele diz o seguinte: Caio, quando achei o seu canal e comecei a assistir e resistir aos vídeos do Terra Oculta, sentia dores de cabeça e alguns sintomas físicos. Isso poderia ser algum tipo de desconstrução ou de descontaminação que ele pudesse estar passando à medida que ele foi recebendo as informações através do teu trabalho, ele foi tendo sintomas de dores de cabeça e problemas físicos também. Ele quer saber se isso pode ter sido a causa dessa descontaminação, dessa desconstrução do sistema de crenças dele. Existem duas possibilidades. Uma coisa orgânica, do próprio organismo, não deve ser descartada. Eu torno a falar aqui dentro do projeto Terra Oculta. Quando nós tivermos algo nesse sentido, devemos sempre, primeiramente, buscar o quê? Buscar uma investigação orgânica, médica, na nossa realidade. Mas também sabemos que existe a influenciação enorme de aparatos extradimensionais ou implantes que são colocados
no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e que tanto influenciam e modificam nossos padrões mentais. Quando ocorre uma mudança mental do padrão através de fatores externos, como informações que recebemos de certos projetos, como o projeto Terra Oculta, essas informações criam certos conflitos que entram em choque vibracional com os próprios implantes, que descartam ou descarregam enormes quantidades negativas mentais dentro da nossa orbe mental. Isso faz com que crie-se o quê? Efeitos colaterais mentais, como dor de cabeça e outras coisas mais, mas que com o tempo desaparecem. Por quê? Se nós passarmos a vibrar numa vibração totalmente diferente, ou contrária daquela que o implante foi colocado, o mesmo acaba perdendo a função e acaba se desconectando ou se desligando automaticamente. Você teria outra pergunta, Marcelo? Não, Caio, nós estamos já encerrando as perguntas de hoje. Eu quero deixar a palavra contigo, não para que tu faças o encerramento, mas que tu disseste que tu ias fazer algumas colocações após as perguntas. Realmente, o Hangout se estendeu. Eu teria uma segunda colocação, mas eu vou deixar em aberto para o próximo Hangout, que seria com relação ao quê? Com relação a intersecção que existe entre essas realidades. Essa intersecção, tá, está correlacionada com o momento que você encontra em certas anomalias também, que são esses nevoeiros temporais, como eu comentei no passado. São regiões onde descobriu-se que a influenciação da IA é totalmente nula. Então, são nessas áreas que muitas vezes são montadas verdadeiras operações ou estações de reprogramação, onde você trabalha totalmente às escuras com relação à própria IA. Mas nada mais além disso pode ser agora informado devido a problemas logísticos que isso trariam quanto à relação de mudanças que irão ou serão implementadas nos próximos anos. Perfeito, Caio. Eu gostaria de passar a palavra à Marcinha para que ela te faça algumas considerações. Por favor, Márcia. Uma das perguntas do chat que eu achei interessante, antes de a gente encerrar, Márcia, é que perguntou-se aí qual é a forma dessas biomáquinas. Cada um enxerga de uma maneira, porque muitas vezes, torno a falar, como eu falei no Hangout anterior, coisas que nós nunca vimos, às vezes o cérebro interpreta de uma maneira interessante, correlacionando com algo que nós conhecemos. E é por isso que muitas vezes em textos sagrados, antigas pessoas que relataram certas fenomenologias, relataram com base daquilo que elas conheciam na época. Por exemplo, se você colocar um monge do século XII para descrever um helicóptero, como eu falei no Hangout anterior, ele vai descrever como um pássaro com várias asas ou cabeças ou coisas, imagina, porque ele não tem nenhum parâmetro de comparação dentro do seu conhecimento, da cultura e da época em que ele vive. Então, eu só queria fazer, então, algumas considerações finais agora, agradecendo a presença de todos aqui no chat e agradecendo a presença de todos dessas diversas humanidades que nos escutam agora e agradecendo a presença de muitas pessoas que trabalharam nos bastidores técnicos que fizeram esse canal de comunicação ser possível daqui para lá e que esperamos que no futuro próximo esse canal de comunicação se abra aqui na rádio, de lá para cá, e se não for aberto ao vivo, pelo menos nos próximos meses,
seja aberto através da transcomunicação e isso seja colocado ao ar para que todos compartilhem não somente dessa fenomenologia, porque o ser humano gosta muito de ver fenômeno, mas compartilhem da informação, da troca de informação, que é o mais importante, o mais relevante quanto a benefícios que irão trazer uma mudança de paradigma dentro de nossas realidades. Então, boa noite, gente. Eu deixo a palavra com a Márcia. E prosperidade e paz a todos. É bem interessante porque o pessoal fica bem... tem várias perguntas, e como eu comecei a barrar as perguntas no chat, eu dou risada porque, na verdade, é o seguinte, se a gente deixa colocar as 30 perguntas para o Caio, a gente não sai desse hangout nunca. A gente vai aqui até meia-noite, o Caio respondendo um monte de perguntas. Que, aliás, o Caio está bem rápido, ultimamente, para responder as perguntas. Se é que vocês repararam. O Caio tem sido muito mais objetivo de uns 15 dias para cá. Ele tem respondido muito rápido as perguntas, e isso está facilitando porque a gente coloque de vez em quando aí umas 11, 12 perguntas para ele responder aqui. Bom, falar de transmissão, como o Caio estava falando, hoje é que vocês não conseguem ouvir direito como a gente ouve, ou, por exemplo, como eu ouço aqui. Então, hoje a frequência foi bem alta, e eu acho que a gente vai ter aí alguma coisa para pesquisar, que é uma coisa bacana que já vem acontecendo dentro da Rádio Remix, né? E conforme for, a gente vai mostrando para vocês aqui. Quero agradecer o pessoal do chat, ao Caio, ao Marcelo Summer. Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo para vocês com Rosineide Belo, ela que volta depois de muito tempo na Rádio Remix. A semana que vem a gente tem Frank Menezes para você aqui na Rádio Remix. Ele que mudou para Portugal, vai falar com a gente direto de Portugal. Vai ser bem bacana. Boa noite para você que está por aqui na Rádio Remix e boa noite para você que está no chat. Obrigado pela presença. Amanhã a gente está de volta, então, a partir das 8 horas da noite. Então, o que me resta agora é agradecer a todos aqueles que participaram desta noite nesse nosso Hangout do dia 4 de janeiro de 2018. Agradecendo a todos aqueles que estiveram irmanados nesta conexão. Muito grato a todos que aqui compareceram. Grato aos amigos que estão no chat. Mais uma vez, obrigado, Caio Breno, pelas tuas elucidações sempre tão pertinentes. É muito bom estar diante de alguém que se preocupa desta forma com o bem-estar geral. Difícil de encontrarmos pessoas assim. Gratidão a todos que estiveram conosco, Remix Amigos. Voltaremos amanhã às 20 horas, como de costume, trazendo Rosineide Belo. Obrigado a todos vocês, meus amigos. Voltaremos amanhã. Uma boa noite a todos, feliz noite e até lá.